Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Comunidade, você tem um encontro marcado com a doutrina espírita, o Centro Espírita Friburguense no ar. O ensinamento dos espíritos superiores através das palestras realizadas no Centro Espírita Friburguense, trazendo até você a codificação de Allan Kardec. Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, o Centro Espírita Friburguense no ar. Muito boa noite, mais um domingo, cá estamos nós já em março, hein? Esses dias nós estamos falando, o ano começando, já é março, daqui a pouco nós estamos falando em dezembro, é rápido. Então a gente tem que estar bem conectado, bem sintonizado, para a gente não se perder nessa correria que a nossa vida atualmente está, né? Deus, querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de estarmos nesta casa e possamos aproveitar bastante o tema que vai ser abordado e que realmente consigamos essa tão almejada paz. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi. Uma boa noite para todos nós. Vamos estudar hoje esse tema aí, que é da maior importância para nosso sossego, né? Para o nosso bom sono, que paz é algo que todo mundo quer. Mas será que realmente a gente está fazendo por onde de encontrar, né? Porque a gente procura, às vezes, no lugar errado. Como muitas coisas que a gente deseja, a gente procura no local onde elas não estão. Felicidade, por exemplo, a gente coloca sempre a felicidade num lugar que a gente nunca está. Porque é sempre para frente, né? Eu vou ser feliz quando eu tiver isso, eu vou ser feliz quando eu me formar, eu vou ser feliz quando eu arrumar um amor, eu vou ser feliz quando eu arrumar um emprego. Então nunca a gente coloca a questão da felicidade onde a gente se encontra. E a paz não é muito diferente, né? A paz também, a gente está sempre colocando a paz num lugar onde também a gente não está. Porque é uma prioridade que a gente entenda e aceite a nossa vida para que a gente possa estar em paz. E é difícil, às vezes, a gente aceitar certas coisas. A gente deseja as coisas, mas a gente quer que as coisas cheguem para nós de uma forma milagrosa. Né? Passar num portalzinho mágico e conseguir as coisas, né? Tomar aquele remedinho milagroso que vai resolver todos os nossos problemas. Aliás, eu não sei se vocês já perceberam, né? Hoje em dia, a gente abre uma rede social, não sou muito disso não, mas às vezes a gente passa por ela. Tem tanto médico, às vezes assim, recém-formado, dando receita milagrosa e vendendo o tal do remedinho no final do Saiba Mais, que você leva 1 hora para ouvir. Aí aquilo ali vai curar todos os seus problemas. Outro dia eu acabei ouvindo que ele estava vendendo uma coisinha assim, umas gotinhas, e que a pessoa nunca ia precisar ir para uma academia fazendo uma musculação, que aquilo ia fazer músculo. Era médico. Eu olhei assim, eu falei, se eu tivesse assim perto dele, eu ia ficar olhando para ele assim, não ia falar nada, eu só ia olhar. Porque são coisas assim, mas as pessoas às vezes gostam disso, porque é um caminho curto, quem sabe dá certo, eu não preciso ir para lá fazer esforço, né? Então a gente sempre tende para o mais fácil, né? Para aquilo que leva ao menor esforço, é a lei do menor esforço. Gente, encontrar a paz é preciso fazer um esforcinho.
um esforço e tanto, porque é justamente para poder compreender a nossa vida, para a gente poder estar em paz. Então eu trouxe para a gente analisar isso aí, um salmo muito importante, porque a gente necessita, a gente precisa, né, de entender isso. O objetivo do Espiritismo, nós estamos aqui aprendendo, a gente lê Kardec, a gente estuda Kardec, então o objetivo do Espiritismo, tem uma infinidade de importâncias, mas podemos definir um pouco assim, ó. Educar para salvar. Levar a criatura a atingir uma lucidez espiritual capaz de entender a existência de uma inteligência suprema, a qual estamos submetidos, que coordena todos os acontecimentos do universo. Coordena todos. Está lá na primeira questão de O Livro dos Espíritos, que é Deus. Na inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E também a eficiência com que a natureza age em todos nós. Reparamos que nós temos aqui um pronome indefinido, porque são todos, não define este ou aquele, são todos, né? Todos. Então aqui, ó, que coordena todos os acontecimentos e a eficiência com que a natureza age em todos nós, em todas as criaturas, sem exceção, todas as criaturas. Então nós trouxemos aqui esse bálsamo, né? Porque conhecendo isso aí, né, sabendo disso, caminhar, né? Com esse entendimento, pode-se caminhar pacífico e sereno no cotidiano, percebendo que estás constantemente ganhando recursos da vida maior, mesmo quando se atravessa os transtornos existenciais. Então, aqui a gente já poderia até sossegar, a gente já poderia até dormir bem, sabendo que nós temos uma inteligência suprema, uma causa primária de todas as coisas, coordenando todo o universo e dando oportunidade a todos para serem cuidados pela natureza. Mas é claro que tudo tem um preço a se pagar, um esforço a se fazer, né? E a gente precisa fazer sempre a nossa parte. Se a gente não fizer, aí fica difícil. Tanto que está no Evangelho: pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Então a gente tem que fazer isso, a gente tem que buscar, a gente tem que querer, tem que procurar e analisar as coisas que vão chegando para ver se está de acordo, né? Colocar aquilo à análise da razão. Nós temos no Salmo 23, escrito por Davi, aliás, Davi, né? Davi talvez uma das maiores personalidades, né? Do Velho Testamento aí, da Bíblia. A história dele é muito interessante, aconselho vocês tomarem ciência da história de Davi. Porque, assim, só de saída, Davi errou muito, né? Teve muitos problemas, fez muita coisa errada. Mas só que Davi, ele foi ungido por Deus para ser rei de Israel. E ele já foi ungido para isso. E ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Mas aí quando a gente vê, gente, com tanta coisa que ele fez, né? Com tanta coisa errada que ele fez, ele amargou uma vida de sofrimento, de remorso, de arrependimento, porque ele seduziu, ele já rei, né? Ele seduziu Batseba, que era uma mulher linda, estava tomando banho, ele passeando pelo palácio, ele viu, ele seduziu, eles se encontraram e dali gerou uma criança. E ela tinha um marido
que era um soldado fiel a Davi. E ele estava na guerra. Davi, o que ele fez? Ele pediu para ele voltar, porque já que ela disse que estava grávida, então ele voltando e tendo relações com a mulher, o filho seria dele. Só que ele voltou. Só que ele era tão fiel a Davi, que ele estava tão preocupado com a guerra e com tudo, e com a proteção do rei, que ele não quis se envolver com as coisas de família, e ficou ali, né, junto de Davi, naquela fidelidade. E aí Davi foi um desespero, né, porque o que ia fazer, né? Ele mandou ele de volta para a guerra, para um local que fatalmente ele seria morto. E assim ele foi. E assim aconteceu. Depois, então, ele desposou a Batseba. Aí, quer dizer, nasceu um bebê. E ele foi punido porque esse bebê até morreu. Mas isso aí corrompeu Davi para o resto da vida dele. Que foi um remorso, um arrependimento. Ele fez tudo depois para que ele pudesse se redimir, para que ele fizesse a sua redenção. E ainda assim, ele era o homem segundo o coração de Deus. Aí a gente fica falando que, importância, olha só, se Davi fez tudo que fez, errou a peça, ainda tinha sangue do Urias, que era o marido da mulher que ele seduziu e mandou para a guerra para morrer. Se ele ainda assim era o homem que seria um dos maiores reis de Israel e era o homem segundo o coração de Deus, aí é uma grande lição de que nós, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas inferioridades e imperfeições, dependendo da nossa conduta, do tamanho do nosso arrependimento, com a redenção dos nossos defeitos, das nossas maldades, nós também podemos nos salvar. Então, realmente é um grande exemplo, porque se nós olharmos lá no Velho Testamento, aquelas personalidades lá erraram muito, fizeram muita coisa errada, fizeram correr muito sangue, mas isso é a prova de que não existe nada tão hediondo, um erro tão hediondo que Deus não possa nos perdoar. Só que perdoar, Ele perdoa. E a gente se arrepende. Se a gente se arrepender, Ele perdoa. Só que esse é o primeiro passo. O restante é um resgate de tudo de errado que a gente fez. Talvez Davi soubesse disso mesmo, né? E ele, num momento de inspiração, ele escreveu esse Salmo 23. Que muitos, claro, os nossos irmãos que não são reencarnacionistas, não vão ver por esse lado. Mas nós, como somos reencarnacionistas, a gente interpreta de forma diferente dos nossos irmãos que não abraçam a reencarnação. Esse salmo, se a gente vai analisar ele aqui, a gente vai ver que é o clamor, é a súplica de uma alma arrependida pelos seus erros, cheia de remorso, uma alma arrependida, suplicando ao Criador a bênção para a reencarnação, para vir para o mundo e aqui começar o seu processo de redenção. Se não der para terminar naquela, vai continuar nas outras, somos imortais. Olha só a primeira frase, o primeiro parágrafo desse salmo. Está aqui, ó. O Senhor é meu pastor, não há de me faltar. Tem várias traduções. Eu interpreto desta maneira, não gosto do nada, porque o nada é um pronome indefinido que se relaciona a coisas. A coisas. Pois é, mas tem também essa tradução que é não há de me faltar ou não me faltarás. Porque não são as coisas. Ele aqui não está pedindo a Deus, ao Senhor, que o guie e que não lhe deixe faltar coisas. Ele está pedindo que Ele não falte, Deus, o Criador.
Então, é isso aqui, ó. O Senhor é meu pastor, não há de me faltar. Quer dizer, o Senhor não há de me faltar. Olha isso aí. Aqui, ó, eu, em primeira pessoa, já que está ali, né, assim. Nessa situação, olha, o Senhor é meu pastor, não há de me faltar. Estou colocando Deus acima de todas as coisas e de tudo. De todas as coisas e de tudo. Olha aqui também o pronome incluindo tudo. Todas as coisas e de tudo. Tudo que possa me acontecer, porque sei que estará comigo. Demonstra a minha fé e confiança no Criador. Não importa a minha dor, meu sofrimento, a doença que vou ter, as privações que vou passar, os sofrimentos, a humilhação, as privações, não importa, não importa. Estou colocando Deus nesse clamor aí, acima de todas as coisas, de tudo o que possa me acontecer, porque sei que está comigo. Quer dizer, esse aqui, ele vai afirmando, né? A gente vai vendo que realmente isso aqui até já bastaria para nos colocar em paz. Mas precisa ter essa fé e essa confiança. Senão não adianta. Mas eu não sei não, às vezes Deus, né, é tão injusto. Aonde que ele é injusto? Há injustiça por toda parte do mundo. Em qualquer cantinho, dentro da nossa casa, no vizinho, em qualquer lugar tem injustiça. Mas não tem nenhum injustiçado. Todo mundo está ali fazendo o seu resgate, trabalhando para a sua redenção. Então tem que sofrer o espinho na carne que Paulo falou. Então nós não podemos nos sentir injustiçados, que o que nos acontece não é uma injustiça, é uma oportunidade de trabalharmos pela nossa redenção. Não é injustiça. Então essa fé no Criador, sabendo que Ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, criou esse mundo perfeito, não deixou faltar nada e errar justamente na gente. Justamente no ser mais importante. Por que mais importante? Porque somos os seres da criação mais importante. Porque somos os únicos capazes de compreender Deus. Não agora, a gente não pode, mas quando a gente chegar no nível evolutivo máximo, a gente vai compreender. Capaz de entender a morte, saber que morre o corpo, que os animais não sabem. Né? Então, nós somos os seres criados à imagem e perfeição. Né? Então, nós vamos nos tornar perfeitos relativamente, porque perfeição absoluta é só Deus. Mas nós fomos criados, então, à imagem e semelhança desse ser perfeito. Então, vamos sim alcançar uma perfeição relativa, mas vamos. Continuando, senão a gente não acaba, é tanta coisa para falar. Aqui, nós temos um quadrinho que também nos ajuda nessa questão da fé, da confiança. Olha que escultura linda essa aqui. Não está claro demais aqui, não? Será? Porque parece que não. Sei lá, acho que não. Nunca vi tanta claridade aqui, não. Aqui nós temos essa escultura, ela é chamada de Melancolia. Ela é uma obra de Albert, acho que ele é romeno, se eu não me engano, não tenho muita certeza não. Eu coloquei romeno. E ela está em Genebra, no Lago de Genebra, essa escultura está lá, feita em metal, quem já viu diz que ela é belíssima. Então, olha só que coisa mais linda isso aqui, olha o buraco no peito da criatura ali. Né? Aí nós vemos Dostoiévski dizendo: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Se a gente não interpretar isso direitinho, a gente vai falar que existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Quer dizer que quanto menor é o vazio, Deus então é pequenininho? Não, mas a interpretação não é essa. Existe no homem um vazio tamanho de Deus. Quanto maior é o nosso vazio, maior é a presença de Deus em nós, embora a gente não o perceba.
Né? Então, Deus, nós precisamos dele. Então, quanto maior, porque ele sabe das nossas necessidades, é Pai amoroso. Então, quanto maior é o nosso vazio, maior é a presença dele em nós, só que a gente não percebe, mas mais ele está ali atuando, mais ele está nos oferecendo condições para que a gente o perceba, né? Seja através de inúmeras situações. Então, nós precisamos preencher o nosso vazio com essa imensa presença de Deus, para que a gente tenha fé e confiança que somos filhos queridos do Pai. Continuando essa súplica que a alma faz para reencarnar, está aqui. Quer dizer, antes, né? Depois vem o outro parágrafo. Então, por quê? Se nós temos essa confiança, sabemos da providência divina, sabemos da eficiência com que a natureza age em cada um de nós, que não vai nos acontecer nada, que não tenha que acontecer, mas que temos Deus como nosso pastor, por que tanto medo das coisas? Por que essa insegurança, essa falta de paz que nos tira o sono? Por que tanto medo? Por que a dúvida? A preocupação que não resolve nada. Porque nenhuma das nossas preocupações vai resolver qualquer dos nossos problemas. É uma ocupação prévia que, às vezes, de algo que nunca vai acontecer. Né? Então, por que a preocupação? Por que a incerteza? Por que o desespero? Tirando a nossa energia, diminuindo a nossa capacidade de entendimento. Então, por que isso? Porque o que a gente viu até agora já não dá chance para isso aqui. E ainda tem mais coisa. Continuando. Olha o segundo. Deitar-me paz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. A alma pedindo o quê? Um refrigério para a alma. Então, olha, mostra o carinho de Deus, que Deus tem conosco nesta caminhada difícil por esta terra de provas e expiações, sustentando, fortalecendo e acalmando-nos a alma atormentada pelas atribulações do mundo. Então, quando a coisa aperta, né, quando está tudo muito difícil, se a gente observar, sempre vai acontecer algo para nos acalentar, para nos refrigerar a alma. Nós pedimos isso e Deus nos dá. Deitar-me faz em verdes pastos para dar aquela calma, né, diante da turbulência. Guia-me mansamente a águas tranquilas. É aquele refrigério para que a gente possa continuar enfrentando a nossa jornada. Continuando. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui entra aquela nossa ideia de injustiça, né? Ah, mas eu não mereço isso, é injustiça. Olha o que é que nós pedimos, no caso ali, Davi escreveu, mas isso é um clamor da alma que reencarna. Olha o que a gente pede. A gente pede aqui, guia-me pelas veredas da justiça. Da justiça, por amor do seu nome. Então nós estamos pedindo essa proteção de Deus dentro da justiça. E isso, claro que vai gerar dor e sofrimento em alguns momentos. Porque é o resgate das nossas dívidas. É o resgate daquela injustiça que cometemos no passado, que hoje, de uma maneira justa, Deus nos dá a oportunidade desse resgate. Por amor do seu nome. Por quê? Porque está aqui, ó. É o pastor que nos guia por caminhos seguros, mas justos. Caminhos seguros, mas justos. Impondo ali provações e expiações, porque é justo. É justo porque eu tenho dívidas a resgatar. Eu tenho dores para passar, sofrimentos para enfrentar. Né? Então, Deus está sendo justo, me dando oportunidades através da dor, já que lá atrás eu não aprendi por amor, agora é pela dor. Por isso que a gente tem que fazer um esforço, sim, para aprender pelo amor, né? Honrando, ó, por amor do seu nome, honrando os seus atributos. Quais são os atributos de Deus? Onipotente, onisciente, onipresente, soberanamente justo e bom. Justo, tá aí. Não é só bondade, é justiça.
Então a gente está pedindo que Ele seja justo conosco, que nos guie pelas veredas da justiça. Então nos dê a chance de resgatar o nosso passado eleitoso. Tudo dentro dessa providência maior que Deus nos oferece. Ainda, olha, essa aqui também é muito importante. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esse parágrafo aqui não quer dizer a morte, não. Muitas vezes as pessoas falam, não, mas está aí, ó. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Primeiro, está num subjuntivo esse verbo. Não está dizendo que vai. Isso aqui é uma hipótese. Que o subjuntivo é uma hipótese. Então está numa hipótese. Ó, ainda que eu ande, não quer dizer que eu vou andar. E vocês conhecem alguém que não vai passar pelo vale da morte? Vocês conhecem alguém que vai ficar para a semente? Você vai? Eu não vou, graças a Deus. Eu acho que ninguém quer isso. Então todos nós vamos passar pelo vale da morte. Todos nós. Mas aqui não é isso que ele está falando, não. Ele usou o verbo no subjuntivo e todas as traduções que eu vi, o verbo está assim. Ainda que eu ande, eu tenho a possibilidade de não andar. Né? Vocês me convidam para uma festa, eu digo assim, fulano, não estou a fim de ir, não. Ah, estou cansada, acho que vou dormir. Não, fulano, mas a festa vai ser boa, vamos lá. Ó, ainda que eu vá, eu vou sair cedo, tá? Ó, você não afirmou que vai. Você falou que pode ser que vá e que vai sair cedo, se for. Então, é hipótese. Esse é o modo de falar, mostrando uma ideia que pode ser que não aconteça. É o modo subjuntivo do verbo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não é pelo vale da morte, é pela sombra dela. É aquele problema, é aquela dor, é aquela doença, é aquele sofrimento que eu estou quase indo, mas não vou. Eu só estou na sombra da morte, mas não estou indo, não estou no vale da morte, eu estou na sombra. Não é? Então, ali, isso não é a morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, olha aqui, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha a fé e a confiança. Inabaláveis, olha, inabaláveis. Isso, então, representa o quê? Mostra o conforto e o consolo diante dos momentos mais difíceis na Terra. Provas, expiações, dores, sofrimentos, morte de entes queridos. Tudo isso é pequeno. Primeiro que a morte de entes queridos não existe. Existe a passagem da matéria para a dimensão espiritual. A morte é só do corpo. Mas nós vamos encontrar com os nossos entes queridos, quando nós estivermos na mesma sintonia, ao desencarnarmos, e até lá poderemos nos encontrar em sonho, né? Encontrar em sonho. Quem pode dizer que nunca sonhou um sonho assim muito verdadeiro com alguém que já desencarnou? Com detalhes mostrando que não são lembranças, são coisas cujo diálogo no sonho, os dois, né, os que estão mantendo esse diálogo, falam nessa questão que já está na dimensão espiritual. É o espírito reconhecendo que ele já está lá. Então isso não é um sonho de ideias passadas, de lembranças. No nosso subconsciente, sim, não, um sonho espírita, um sonho real, um sonho onde há uma atividade da alma encontrando o seu ente querido na dimensão espiritual. Então, isso tudo, provações, expiações, dores e sofrimentos, isso tudo faz parte da redenção da alma. Então, nós temos que vivenciar isso aí com aquela aceitação, com aquela compreensão de justiça do Pai, que está me dando a chance de resgatar meu passado, de consertar as bobagens que fiz. E tudo diante, assim, sob a proteção desse Pai amoroso. E dentro dessa, na sequência disso aqui, olha o que ocorre aqui, ó. É diante da dor e do sofrimento
que damos o nosso testemunho de fé e amor a Deus. Olha a afirmativa de Dostoiévski, que eu estou lendo um livro dele, esse livro Crime e Castigo, é muito interessante. Olha aqui, o que ele afirma? A verdadeira bondade do coração humano só pode ser encontrada no sofrimento. Dostoiévski, nesse livro Crime e Castigo está escrito isso. Achei lá. Então olha que interessante isso, né? Por quê? Porque a gente pode ser bom. Gente, ser bom, né? Demonstrar bondade. Quando tudo está muito bom para nós, quando tudo está dando muito certo, né? Quando a nossa economia está muito boa, nossa conta bancária está ótima, eu sou tão bonzinho, eu faço caridade, né? Está tudo correndo bem, a gente se sente tão abençoado. Pois é. Mas aí é por isso que eu grifei verdadeira. Que eu grifei aqui, ó, a palavra verdadeira. Porque a verdadeira bondade, aquela que é efetiva em nós, e não só na época que está tudo dando certo pra gente, essa bondade que é efetiva, essa bondade que reside aí no coração humano, só pode ser encontrada no sofrimento. Por quê? É porque no sofrimento, no testemunho, é ali que a gente vê o tamanho da nossa fé e da nossa confiança em Deus. Então isso é um esforço de compreensão de vida. Por isso que a paz custa caro. Custa. Não é de qualquer maneira que a gente consegue, né? Então a gente vai vendo que é nessas horas que a gente vê, não, eu estou no resgate, mas eu tenho força, eu tenho coragem. Porque se isso foi me permitido escolher, é porque eu posso aguentar. E tem Deus para me ajudar. Junto com os seus auxiliares, porque Deus é causa primária, a gente já falou isso. Não é Ele que vai ficar ali nos sustentando, é causa primária. Ele estabeleceu leis que são cumpridas. O anjo da guarda é uma delas. Por quê? Porque para caracterizar lei, é para todos, tem que ser para todo mundo. Todos. Aí é a lei. E a lei do anjo da guarda é uma lei de Deus. Lei de Deus. É para todo mundo. E nós temos esse anjo amigo que nos guia, que nos abraça, que nos sustenta. A gente está falando isso na reunião da tarde. Terminamos agora, tivemos 2 reuniões falando de anjo da guarda e a missão do anjo da guarda, né? Então nós estamos acobertados pela misericórdia divina. Aí a gente vê a outra frase desse Salmo 23. Olha aqui. A tua vara e o teu cajado me consolam. Diante daquilo ali, diante daquelas provações, do sofrimento, de tudo ali. Então, vem aí. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, olha só. A vara e o cajado protegem as ovelhas do ataque dos lobos. E o cajado, também chamado de bácula, chama as ovelhas para si, pois possui um sininho. Isso ainda são usados pelos pastores de ovelhas, né? Possui um sininho para chamar as ovelhas. Então, simbolizando a nossa situação, ó. Simbolizam a providência de Deus em nós na hora do testemunho, dando-nos coragem, intuindo-nos e nos chamando para perto, já que nenhuma ovelha de seu rebanho se perderá. Então a gente tem a intuição. Por que a gente tem essa fé, essa confiança? Porque a gente tem intuição de que Deus é grande, é misericordioso, é perfeito e está ali nos ajudando. A palavra intuição quer dizer pensar dentro, né? Pensar dentro, dentro. Então a gente, quando tem intuições, a gente tem intuições de algumas coisas que a gente já fez em outras vidas, que marcaram a nossa existência em outras vidas. Aí vem na forma de intuição alguma lembrança que a gente não deve fazer isso ou aquilo, né? São intuições que a gente recebe do anjo da guarda, quer dizer, é o anjo da guarda em nós. E tem uma outra significação importante também, que em grego arcaico, a palavra intuição significa Deus dentro. Quer dizer, quando a gente tem Deus dentro de nós, então a gente recebe essa intuição do Criador em nós.
Porque Deus está dentro de cada um. O reino, Jesus falou isso, o reino de Deus está dentro de cada um. Então nós temos essa bênção de ter Deus em nós. Né? Na nossa busca de paz, a gente encontra esse Deus em nós que sossega aí o nosso coração. Olha esse pedido. Esse aqui coroa, né? Eu botei ele sozinho, nem botei comentário aqui para a gente analisar. Olha o que se pede no Salmo 23. Preparas-me uma mesa na presença de meus adversários. Só disse adversário. Não disse que é adversário desta vida ou de outras. Disse apenas adversários. Porque nós temos adversários desencarnados, que não são os adversários que estão aqui conosco hoje. Então, olha o que se pede aqui. Esse parágrafo é um dos mais importantes. Olha só. Preparas-me uma mesa na presença de meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda de júbilo. Vamos interpretar isso aí, ó. O que se pede aqui? Para que a gente tenha chance do enfrentamento com os nossos adversários, para que nós possamos perdoá-los, para que nós possamos entender o processo ali, que não deve ser continuado. E a gente pede isso, preparas-me uma mesa diante dos meus adversários. A gente pede que essa situação se concretize na Terra, que a gente tenha a chance do enfrentamento com os nossos adversários, para que a gente possa fazer a nossa redenção. Mas ele pede isso, e o que ele pede junto? Uma bênção, para poder aguentar o tranco, porque não é mole, né? Tem adversário para desencarnado e encarnado. Então ele fala assim, unges a minha cabeça com óleo. E o que é ungido? Ungido é abençoado. Né? Então ele pede uma bênção com o óleo, para que Deus o abençoe, para que ele se sinta fortalecido diante do enfrentamento com os adversários. Aí ele diz, né, quando ele pede, me coloque diante dos adversários e unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda de júbilo, porque é a certeza de eu estar acompanhado desse Deus amoroso, né, de estar fortalecido para que nada me tire do foco de fazer o meu resgate. Então, olha só isso aí. Quer dizer, nós vamos enfrentar nossos inimigos, encarnados e desencarnados, nossa família. A nossa família é composta de afetos e desafetos, amigos e inimigos. A gente está pensando que só tem amiguinho ali, que é aquele bebezinho rosinha, de bochecha rosinha, sorridente, que nos encanta, que pode ser o quê? Um grande inimigo que está ali. Não é porque é espírito velho. Já viveu milhares de anos de reencarnações e está ali. Só o corpo que é infantil. Mas ele vai ter a chance, com aquela infância longa, de receber tanto amor, tanta alegria, tanto amor, que vai balançar as estruturas dele. E ele vai depois poder fazer a escolha com aquele amor no coração que ele recebeu todo o tempo da sua infância. Por isso que é importante, né? Fazer esse trabalho. Então a gente pediu isso. Aí a gente vai ao Evangelho segundo o Espiritismo e vamos encontrar isso aqui lá, ó. Reconciliar-se com os adversários, é o título, né? Não está acendendo o nosso negócio, a canetinha aqui não está funcionando hoje. Olha só, reconcilia-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. O que a gente pediu? Preparas-me uma mesa diante dos meus adversários. Quer dizer, eles estão aqui, tem ainda os de lá que a gente também não pode perder o foco, né? Preparas-me uma mesa diante dos... Reconcilia-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele.
para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e que sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. É por isso que, às vezes, acontece de numa encarnação uma pessoa ficar com um obsessor a encarnação inteira. Ou um tempo grande, aí ele vai para senta. Eu não consigo, vocês têm que me livrar dessa obsessão. Só que o foco está ali, né? E enquanto estivermos sintonizados com o irmãozinho inferior, ele vai ficar ali. Por quê? Porque a gente deve alguma coisa, senão ali ele não estaria. E aí, a gente não se livra enquanto não pagar o último ceitil. Está escrito isso lá no Evangelho, né? A morte, no mesmo texto, tá? Quando chegar em casa, dê uma lidinha nisso, ó, o mesmo texto. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com o seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objeto do seu rancor. Tá vendo? Quando a gente diz assim, morreu meu inimigo, graças a Deus, não tem que ter problema. Quê? Antes tivesse aí, meu amigo. Porque, inimigo é melhor encarar ali, É melhor estar na sua frente. Porque é uma luta desigual se ele está do outro lado. Porque ele nos vê e a gente não nos vê. Então aí é o problema sério, né? O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja encerrado, olha aqui, em seu corpo, e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, atingindo nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Por isso é que quando Davi escreveu aquilo, ele pediu aquilo. Prepara-se uma mesa diante dos meus adversários. Vai doer? Eu vou enfrentar problema? Vou, mas eu estou tentando corrigir aqui, para que eu não parta deste mundo com inimigos. Porque esses inimigos vão me perseguir do outro lado e depois quando eu voltar para cá. Então, sujeira colocada debaixo do tapete só dá a impressão de limpeza do lado. Quando levantar o tapete tem até bicho. Então a gente não pode fazer isso. A gente tem que resolver o problema aqui. Por isso que está lá, reconciliai-vos com seus adversários enquanto estáis a caminho. Continuando esse texto. Importa, pois, com vistas à tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenham praticado em relação ao próximo e perdoar aos inimigos, para assim se extinguirem antes da morte todos os motivos de desavença, toda causa profunda de animosidade posterior. Dessa maneira, se pode fazer de um inimigo encarnado neste mundo um amigo no outro, ou pelo menos ficar com a boa causa, e Deus não deixa o sabor da vingança àquele que soube perdoar. Então vamos entender isso aí. Amar o inimigo é difícil, não é fácil, mas olha, pela visão espírita a gente consegue, porque eles não estão nos pedindo que a gente conviva com quem a gente não tem confiança, que a gente abrace. Tem choque fluídico. Os fluidos não combinam. O ódio existe. Então, isso é real no mundo de provações e expiações. Mas se a gente estudar ali no livro dos Espíritos, no Evangelho, amar o inimigo é não querer mal para ele. É ficar feliz com o sucesso dele, com a saúde dele, querer que ele tenha tudo de bom. Isso já dá um corte. Cria um muro ali e não deixa o mal passar. Perdoar esse inimigo, esse perdão, a gente não precisa ir lá dar abracinho e falar, meu amigo, me perdoe, eu também te perdoo. Pode levar até um soco, né? Numa hora dessa. Não é isso que os Espíritos estão nos pedindo. Perdoar
é compreender o que foi feito com você, é tirar a mágoa de dentro de você, é entender o momento daquela pessoa quando fez aquilo que te prejudicou, que te magoou, e perdoar, tirar essa mágoa de si, perdoar, pronto, se livrou. Ah, mas o outro é problema dele, a gente não tem que se preocupar com o outro, nós temos que nos preocupar com o nosso sentimento, porque caso a gente faça isso, nós não vamos levar inimigos, porque ainda que ele seja nosso inimigo, ele não vai encontrar sintonia, porque nós já o perdoamos. Não existe mágoa nem rancor para se sintonizar com a dele. Então nós não vamos sofrer esses efeitos do ódio dele. Então é isso que eles estão pedindo aqui. Se essa alma não fizer o mesmo, ou pelo menos desencarnada não compreender, se ela não conseguir compreender, quantos são trazidos à reunião mediúnica aqui e se conversa, o mediador conversa com o espírito, alguns entendem, às vezes o mediador faz que ele retroaja um pouquinho na vida dele, faça uma retrospecção da vida dele, ele vai ver que ele errou lá atrás, que gerou aquele erro de hoje, aquela falta de hoje. Então, ele às vezes desiste disso. Pode acontecer. Caso não aconteça, o ódio dele um dia vai terminar. Mas enquanto não terminar, se a gente perdoou, a gente não vai receber. Isso está escrito aqui, ó. Pelo menos ficar com a boa causa. E Deus não deixa o sabor da vingança aquele que soube perdoar. Então Deus não deixa aquele espírito se vingar da gente, porque a gente já perdoou. Ele não deixa. Aí sim há um impedimento. Então isso é fato. Isso é fato. Agora, dá trabalho, é um esforço enorme. Que esforço? Que esforço? Reconhecer que a gente é orgulhoso, vaidoso, egoísta, lutar contra isso, né? Ser humilde, dar um trabalho danado. Então, não é nada sem esforço. Continuando. Outro parágrafo. Fazendo tudo isso, não é? Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Encontrou a paz. Encontrou a paz. Compreendeu a sua situação de dor e sofrimento, entendeu que por mais amoroso que seja o Criador, ele não vai tirar a nossa dor se a gente tem que passar por ela. O anjo da guarda tem como missão nos aconselhar, nos consolar, nos confortar, sustentar a nossa coragem diante da dor e do sofrimento que a gente tem que passar. Ele não vai retirar as nossas provações. O que a gente tem que passar, a gente vai passar. E ele não vai transgredir a lei de Deus. Quando a gente fala que a gente tem que pedir ajuda a ele nos aconselha, ele nos ajuda e tal. Mas aquela ajuda, né, ele está vendo que a gente está num passo errado. Vai dar um passo errado. Aí ele precisa do nosso pedido para nos ajudar. Ele vai tentar, vai nos aconselhar. Ele vai usar nosso amigo, nosso vizinho, quem quer que seja, até o inimigo mesmo ele pode usar para ver se a gente ouve que aquele passo que a gente vai dar não está certo. Se a gente ainda persistir naquela atitude, ele não pode mais fazer nada, porque ele não vai atentar contra o livre-arbítrio. Mas quando a gente pede ajuda, a gente abre o canal para ele nos ajudar. Aí ele não está atentando contra o livre-arbítrio, ele está agindo pela nossa vontade. Por isso que a gente tem que pedir. É necessário a comunicação com ele, né? Então, fazendo tudo o que foi dito até aqui, a gente encontra essa paz. Porque não adianta lutar contra a vida, não faz sentido isso. Nós pedimos essas coisas, né? A onipresença divina nos garante Deus em toda parte, como também dentro de cada um de nós, presente em nossas intuições, deixando que a gente relembre coisas que a gente já fez, que a gente não pode mais fazer, né? Então, para nos ajudar. Mas tem esse desafio aqui, ó. O nosso grande e difícil desafio é viver plenamente o momento presente,
Saber que esse exato instante contém todas as possibilidades de felicidade e paz. E não perdê-lo por estarmos presos ao passado e antevendo o futuro que nos reserva. Ora, o amanhã, vamos tirar o pensamento dele, ele não existe. O amanhã não existe. Não existe. O amanhã, quando passa a existir, quando ele existe, ele já se tornou hoje. Ele é amanhã. Ele não sei se vem. Ele não existe ainda. Quando ele passa a existir, ele já é hoje. Então, hoje é a nossa grande chance, é a grande oportunidade que a gente tem para fazer o resgate de um passado e preparar um futuro melhor. Mas é necessário ficar nele, ficar na agora, no presente. O passado tem que servir para a gente se espelhar naquelas intuições que vêm do que eu não devo ou do que eu devo fazer. Mas não ficar remoendo atitudes porque já foi lá, já acabou. A gente não pode se definir e definir ninguém pelo que foi feito. O que foi feito, já acabou, a gente já viveu. Olha, hoje a gente está aqui quase dando ali as 8 horas, né? A gente já está melhor do que há meia hora atrás, do que há 15 minutos atrás, do que quando a gente entrou aqui. Porque a gente cresce. A plantinha nunca está, um minuto é o suficiente para já ela crescer um pouquinho. E a gente não está parado, a gente está evoluindo o tempo todo. Então nós precisamos ficar hoje, aqui, do agora. O passado já era, não pode fazer mais nada. E o futuro ainda não existe. Deus é consciência cósmica do universo, presença imanente em toda a sua criação. É o motor supremo que movimenta o universo e sustenta a vida, diz Aristóteles, né? Então nós estamos aqui nas mãos do Criador. O que a gente pode querer mais para ter paz? Nós estamos na mão de quem pode resolver o problema. O chefão, não é o auxiliar. Existe um plano para todas, né? Existe um plano para as nossas realizações na Terra. Não todas, porque envolve os detalhes, né? Na 258, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: no estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que vai lhe acontecer durante a vida? Eles respondem: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. O que vai acontecer com a gente já está lá, no plano que fizemos. Então não adianta a gente ficar tenso, preocupado. Ai meu Deus, se me acontece isso. Meu amigo, você já escolheu. Agora, faz as coisas direitinho para você poder mexer nessa escolha aí, porque existe essa possibilidade. A gente falou disso em reuniões passadas aí, né? Então, existe um plano para todas as gerações. Isso aqui está repetido. O que orienta o espírito da escolha dessas provas? Ele diz, ele escolhe as que lhe podem servir de expiação segundo a natureza de suas faltas e fazê-lo adiantar rapidamente. Então, escolhe, às vezes, coisas muito difíceis, mas não impossíveis, porque as impossíveis Deus não permite. O que ele deixa é porque é o que a gente pode passar. Não tenhamos dúvidas nisso, né? E a providência divina, agindo em nós, ajuda-nos a escolher. Por que a nossa preocupação com o nosso destino? Vamos nos preocupar não, amigo, a gente já escolheu. Vamos deixar a energia que se perde na preocupação para a ação, para nos ocupar de dar certo. De enfrentar o problema, não é? Porque senão não vai dar. A gente vai sair derrotado. As almas, então não adianta a gente se preocupar com o nosso filhinho. Ah, meu Deus, o que vai ser com esse meu filho nesse mundo? Olha só. As almas estão vivenciando o útil e o necessário para o desenvolvimento de suas potencialidades. Se a gente fizer a nossa parte, só vai nos acontecer o que tiver que acontecer. É isso que a gente tem que ensinar para as nossas crianças, a lei de causa e efeito. Não é? Ensinar. A gente não pode ensinar para um filho todas as maldades do mundo, como se prevenir de tudo. Só tem que dizer o seguinte, e eles têm que ouvir isso a vida inteira. Meu filho, tudo que você fizer tem consequência. Toda ação carrega uma reação e você vai ter que responder por ela. Então, antes de fazer, pense
Pense nas consequências que você vai enfrentar. Se forem ruins, não faça. Assim, podemos dar mais certo. Não é garantia, porque a gente tem muita coisa para resgatar, mas é um bom caminho, né? Frequentemente, desejamos controlar as situações, querendo fazer as coisas acontecerem do nosso modo. Não vai dar certo isso, né? Igualamos a atividade à força e a passividade à fraqueza. E isso nos leva a uma luta constante até nos sentirmos exaustos e muitas vezes abandonados. A gente luta contra a vida. O que é isso? Tem que lutar contra a vida. Luta a favor dela. Porque contra ela não dá certo. Não é para isso que a gente está aqui. A gente tem que lutar a favor da vida. Fazer o que puder para continuar aqui, para dar tempo de resgatar nossos erros passados, nos reajustarmos com o mundo e sairmos vitoriosos dessa encarnação. Porque quanto mais bobagem a gente fizer, mais dívida a gente vai contrair, o sofrimento só vai aumentar. E não adianta ficar lutando, nós vamos ficar exaustos. Vamos nos preocupar com aquilo que a gente pode controlar. Com o que a gente não pode controlar, entrega para quem pode. Quem pode? Deus. Que não está no nosso alcance, não adianta lutar. Agora a gente vai rapidinho, porque já alcançamos ali, porque é só uma pesquisa que eu acho interessante. Olha só. Não tem muito o que explicar. No livro Vida Antes da Vida, a doutora Ellen Van Bach, psicóloga norte-americana, reporta-se a experiência de regressão de memória que fez com que foram centenas de pessoas estudadas, centenas de voluntários, levando-os ao limiar da presente existência. Dentre várias perguntas, uma fundamental, entre as pesquisas todas que ela fez. Com que objetivo você reencarnou? Foi a pergunta que ela, entre tantos, essa mais importante. Com que objetivo você reencarnou? 25% reencarnaram para desenvolver experiências de aprendizado sobre si mesmos e sobre sua vida. Então vocês vão vendo os objetivos, ó. 25 reencarnaram para desenvolver experiências de aprendizado sobre si mesmos e sobre a vida. 18% reencarnaram para se harmonizarem com os seus familiares. 18% reencarnaram para cultivar os valores do amor, aprendendo a se doar em favor dos semelhantes. 27% reencarnaram para crescer espiritualmente, vinculando-se à orientação de pessoas. Só coisa nobre, só coisa boa. Ninguém reencarnou para ficar rico, para enganar os outros, para matar os outros, para prejudicar os outros. Ninguém veio para cá para isso, né? E, no entanto, chega aqui e faz um monte de besteira. Os restantes 12% tinham objetivos variados. Entre eles, continuou na mesma linha, reencarnei para vencer o medo, reencarnei para livrar-me do materialismo, reencarnei para cultivar a humildade, reencarnei para exercitar uma liderança construtiva, reencarnei para treinar o contato com os irmãos do espaço e tem outros assim nesse estilo. Então a gente vê que quando a gente veio para cá, a gente veio para dar certo. E a melhor coisa do mundo que pode fazer alguém feliz é fazer aquilo que aqui veio fazer. Isso nos vai dar paz de espírito. A gente vai encontrar paz nessa atividade. A gente precisa fazer aquilo que aqui a gente veio fazer. Não tenhamos dúvidas disso aí. Qualquer pessoa que trabalha no que ela gosta, ela sai satisfeita do trabalho, porque ela realizou o sonho dela ali, a atividade que ela gosta e ela fez bem feito. Isso trouxe paz, sossego e alegria para ela. Diz a psicóloga para concluir. Em síntese, as razões para as pessoas escolherem esta vida na Terra não foram especificamente com vistas ao desenvolvimento de seus próprios talentos. Ao invés disso, os objetivos consistiam em aprender a se relacionarem com os outros e a amarem sem exigências ou possessividade.
Então a gente vê que foi só objetivo nobre. E ainda por cima, para coroar, outro aspecto interessante. Quase todos traziam uma orientação básica para que pudessem cumprir sua programação, fazer ao semelhante o bem que gostariam de receber dele. A regra áurea de Jesus surge como a suprema orientação do Espírito ao reencarnar. Olha que maravilha. Está lá, Santo Agostinho, não sei se é na 900 e pouco, tem essa questão dele, né? Como dar certo, como fazer as coisas direito, é isso aí, é fazer a outra que não quer que seja feito assim. Isso sempre dá certo. E quando a gente age dessa forma e com amor, que sem ele não dá certo, sem ele a gente não consegue fazer isso, primeiro de tudo é o amor a Deus sobre todas as coisas, depois ao próximo como a si mesmo. Então isso aí vai gerar paz. Aquele que quer encontrar a paz e não encontrou, é aí que ele vai encontrar. É aqui nessa compreensão que ele vai encontrar a paz. Para ele ter uma boa noite de sono, dormir noite inteira, sem problema e só ter sonhos bons. Reencarnamos para aprender a amar, para elevar os nossos instintos e transformá-los nesse sentimento por excelência. Está lá no Evangelho. O amor é o instinto elevado à altura do progresso feito. É o sentimento por excelência. E é isso que a gente tem que fazer. Aprender a amar. Quem não aprendeu ainda, aproveita enquanto está tendo oportunidade de aprender por amor. Porque depois vem a dor na presença dos adversários que pede quando vem para cá. Muita paz para todos. Que a gente consiga realmente encontrar essa paz que a gente deseja, fazendo um esforcinho aí, colocando em prática esse ensinamento dos Espíritos. Muita paz para todos.